seja bem-vindo. E eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser bastante enriquecedor, porque está todo mundo querendo conhecer você e também está querendo conhecer um pouco da sua trajetória e conhecer principalmente sobre reforma tributária. E você é o cara da reforma tributária. A gente tem acompanhado que você está não só aqui em João Pessoa, digamos, falando sobre a reforma tributária no Brasil todo, mas você está lá, no meio, lá em Brasília, onde realmente está sendo feitos os devidos estudos, onde as coisas estão acontecendo, onde antes dos demais dispositivos legais saírem, você está lá. E aí você vai ter que contar muita coisa pra gente aqui, viu? Eu vou logo avisando, eu não vou pegar leve, tá? Eu não vou pegar leve só porque ele é meu amigo, não. Nosso empreendedor aqui, quem tá, o nosso telespectador, tá querendo saber de tudo da reforma. Ele tá aqui, ó, só coçando a cabeça, o que é que vai impactar o meu negócio, a minha margem de lucro, o meu fluxo de caixa. Sabe quem vai responder? Esse cara aqui. Felipe, seja bem-vindo. Pode se apresentar aos nossos, mas eu acho que eu já fiz uma apresentação muito boa, viu? Fábio, é um prazer estar aqui, mas eu creio que mais do que entenderem quem é Felipe, está todo mundo querendo saber, sedento pela reforma tributária. A reforma tributária vai impactar o seu negócio, a reforma tributária vai impactar você, empreendedor, do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. E eu estou aqui, Fábio, para ser desafiado, para que de fato você faça as perguntas e eu tente responder da maneira mais didática possível, para que os seus telespectadores, eles saiam daqui com o mínimo de noção do que eles irão enfrentar a partir de 2026. Eu vou prometer que eu vou pegar leve no começo e depois a gente vai esquentando nas perguntas. E também eu acho que um programa só não dá para a gente debater de tanta novidade que tem na reforma tributária. Acredito, Felipe, e eu já deixo o convite aqui para que você venha em outro momento para a gente continuar isso aqui, porque vocês vão perceber que é tanta coisa, é tanta dúvida, que nós não vamos conseguir esgotar o tema aqui hoje não. Mas vamos tentar. Vamos tentar? Vamos. Eu já aceito o convite. Mas antes de a gente falar de reforma tributária, fala um pouco de você, Felipe, para o pessoal. Eu sei que você já é blogueirinho, você já é influencer, e não é comum na sua área, né? Mas eu noto que você se destaca bastante. Então, fala um pouco da sua história. Bacana, Fábio. Já tocando nesse ponto de ser blogueirinho, é sempre uma dificuldade para todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que começar. As críticas vão vir e você tem que ultrapassar elas. Eu sou filho de um músico, um jornalista, e eu sou neto de um semi-analfabeto que consertava a televisão. A gente está no meio da tecnologia, né? E meu avô conseguiu fazer uma coisa só durante a vida toda e ajudar a família até a educação. O avô consertava a televisão no fundo do quintal da casa dele. Logo quando iniciou na vida profissional e faleceu aos 85 anos, consertando televisão ainda, mas já com dificuldade, porque a tecnologia estava chegando a um ponto que ele não conseguia mais desempenhar aquelas funções dele. Eu só olho para a reforma tributária, eu só fico imaginando que a tecnologia está dominando tudo. A gente vai ter um tal de split payment, a gente vai ter alguns pontos. Vamos falar sobre ele. Exatamente, que a reforma vai trazer aí a tecnologia cada vez mais para dentro da sua empresa. Mas o Felipe, além de advogado, eu também, como o Fábio disse, sou um pouco empreendedor. Eu tenho uma empresa junto com alguns amigos, contadores, sócios de auditoria e tenho uma empresa de eventos também. Estou para fazer a Crise Educacional, que também foi uma brincadeira no começo, porque é Felipe Crisanto e a gente colocou Crise Educacional, mas a gente está fazendo um dos grandes eventos sobre reforma tributária aqui na Paraíba, se não o maior. Falar nisso, vamos aproveitar e falar um pouco desse evento aí. Esse evento é o Aconcarf Paraíba, segunda edição. Na verdade, é o Congresso Empresarial, Tributário e Contábil da Paraíba. E dentro dele vai estar acoplado o Aconcarf. O que é o Aconcarf? É a Associação dos Conselheiros do CARF. CARF é o Conselho de Recursos Fiscais do Ministério da Economia. É como se fosse o STF, né? Ali, depois da Receita Federal. Assim, não é só para advogados, tributaristas, não é só para contadores, para empresário também, né? Empresários, contadores, empreendedores, os temas são práticos. Não vai ter aquela teoria que quem é do direito está acostumado com ela. Vai falar lá sobre a distribuição de lucro, os empresários estão muito preocupados aí em relação a essa distribuição, da questão da tributação da distribuição de lucro. Tanto iremos falar sobre o projeto que está querendo tributar a distribuição de lucro e aumentar a isenção do imposto de renda pessoa física, quanto a gente vai falar sobre decisões recentes do CARF sobre a distribuição desproporcional de lucros em algumas situações. Ah, que bacana. Então, assim, ó, já sabe, vocês não podem perder. É um momento ímpar para você aumentar o seu conhecimento, principalmente nesse tema tão complexo que é a parte tributária do nosso país. O Brasil
ele tem já 40 anos com o sistema tributário, não é isso? Exatamente. E é um sistema tributário complexo e também injusto, porque a gente está muito acostumado com imposto sobre imposto, não é verdade? E às vezes muita gente culpa o empresário achando que o empresário está ganhando muito dinheiro e não sabe a carga tributária que existe sobre aquele bem que ele está consumindo. Nem o empresário muitas vezes sabe exatamente aquela carga tributária, né? Imagina a gente aqui no final. Brasil, com o sistema que a gente muitas vezes vai no feeling e a gente coloca uma margem ali sem entender. A contabilidade de custo que você muito bem conhece vai ser necessária e precisa agora com essa reforma tributária. Beleza, Felipe. Então vamos começar com o assunto reforma tributária. Quando a gente fala de reforma tributária, de tributos, foram todos os tributos que estão nessa reforma tributária? Quais foram os tributos que estão nessa reforma tributária? Muito bem. Todo mundo imagina que imposto de renda está no meio, contribuição mistura social. muito, né? É porque tem vários projetos lá no Congresso. Mas, Fábio, na verdade, quando a gente está falando dessa reforma tributária, que modificou a Constituição Federal e que já tem uma lei complementar, que é a Lei 214/2025, que começa no ano que vem, a gente está falando sobre a reforma do consumo. Então, você, prestador de serviço, que paga o ISS, com o tempo, porque tem um período de transição, o ISS vai sumir. Você que vende mercadorias, que paga o ICMS, com o tempo, tem um período de transição, o ICMS vai sumir. E na esfera federal, Fábio, nós temos o PIS e COFINS que incidem sobre o faturamento e temos o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O PIS e COFINS, eles irão sumir e serão os primeiros a sumirem. O IPI, quem disse que ele vai sumir é mentira. Ele vai ter uma redução a zero, mas ele, como um fênix no nosso país, pode vir a ressurgir. Então pode ser uma pegadinha aí, né? Na verdade, houve uma proteção à Zona Franca de Manaus. Não, tudo bem, mas assim, tirando a Zona Franca de Manaus, isso pode ser uma pegadinha. Porque a gente, quando está se noticiando lá que a gente vai ter um IVA dual, ou seja, a gente vai ter a CBS para PIS, COFINS e o IPI. Então, na forma que está informando, né, como chega a informação ao empresário, é como se sumisse o IPI, sumisse o PIS, sumisse a COFINS. Na verdade, o que vai sumir, o que vai deixar de existir, é apenas o PIS e a COFINS. O IPI, ele só reduziu a alíquota zero. Amanhã ele pode subir? Brasil? Né? Então, essa é uma resposta muito difícil, porque teremos 10 anos de transição. A grande questão é que o IPI ele vai estar ali com a fonte nata e morta. Né? Então, possa ser que ele venha surgir, não vou dizer que vai surgir. A grande questão é que vai surgir um novo tributo, que em tese deveria ser literalmente no lugar do IPI. Por que eu não digo que é no lugar do IPI? Porque precisaria retirar o IPI da Constituição, das legislações, para que a gente pudesse dizer o IPI sumiu, mas ele não sumiu. Mas vai surgir um imposto seletivo, o imposto que a gente está chamado imposto do pecado. É um imposto que vai incidir sobre aquilo que faz mal à saúde, sobre aquilo que faz mal ao meio ambiente. Então a gente tem nesse cenário, e respondendo objetivamente a sua pergunta, nós temos o ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI, que irão sumir num período de transição, com a ressalva da questão do IPI, e surgirá um IVA, Imposto sobre Valor Agregado, mas que no Brasil tudo tem que ser diferente. Então, nós teremos o IVA dual. O que danado é isso? Gente, o ISS é de competência do município, tá? O ICMS do Estado. Então, quando começar a dizer os estados e municípios, tudo vai ser gerido pela União, vai ser um tributo só, começou uma briga federativa. Porque quem não tem dinheiro não tem autonomia. Não tem poder. Não tem poder. Então, perder a possibilidade de instituir o meu tributo, perder a possibilidade, como é que vai ser isso? Federal, né? Não, mas olha, você não está perdendo autonomia porque você vai ter dinheiro, mas quem distribui o dinheiro? Vamos chegar numa solução. Já que não tem condições da União recolher tudo, como assim faz com o Simples, e distribuir tudo, não vamos fazer assim não. Vamos criar o Comitê Gestor. Então, nós temos a Receita Federal e a Receita Federal vai ficar responsável pelo recolhimento da CBS, que é a união do PIS, COFINS e IPI. E o Comitê Gestor, que vai ser a união de vários estados e municípios, através da representatividade, vai recolher o que nós iremos chamar de IBS, que é a junção do ICMS com o ISS. E para fechar, Fábio, o que eu quero que o contribuinte ele entenda,
Eu vou ficar preocupado com IBS, CBS? Não, vai ser o contador, vai ser o advogado, vocês vão ficar preocupados com a alíquota que irá incidir sobre as operações de vocês, seja prestação de serviços, seja venda, fornecimento de mercadorias, porque depois que ela incidir, que subir, aí a União e o Comitê Gestor vai fazer a divisão para os estados, municípios e a própria União. E a gente vai se preocupar com a carga tributária, com o impacto que ela vai causar nos nossos negócios. Pronto, ficou muito claro em relação ao IVA dual, quais foram os impostos que entraram, ficou muito claro isso. Agora vamos começar a adentrar mais profundamente, principalmente no que vai mexer no custo, que vai mexer na margem e no preço de venda dos empresários. Qual é a metodologia de cálculo, efetivamente? Ou seja, hoje nós temos cumulatividade e temos não cumulatividade. A cumulatividade é o efeito cascata. Essa empresa que vende uma mercadoria para essa empresa, paga aqui um determinado imposto, PIS e COFINS, vende para outra empresa essa mercadoria, ela vai revender para o outro, só que ela não abate o que ela pagou aqui. Então, automaticamente, é imposto sobre imposto. Como é que vai ficar agora com a reforma? E além disso, aí a gente vai falar de ISS, que também é cumulativo, a gente pode falar do ICMS, que é não cumulativo, mas ele está por dentro do cálculo. Vamos chegar lá, dentro dele ainda está, né? Vamos chegar lá. Então, assim, é bem complicado. Hoje, a reforma está tentando pregar o quê? A não cumulatividade plena. Seria o quê? Todos esses tributos que a gente chama de IVA dual, e aqui a gente vai chamar de IVA só para simplificar, tá? Estamos falando aí numa alíquota de 28%, mas não saiu essa alíquota ainda. Então, vamos imaginar que o primeiro da cadeia está vendendo e vai pagar ali 28% sobre aquele preço de venda dele. Quem adquiriu vai vender, mas na hora de pagar o tributo sobre aquele preço de venda dele, vai olhar para trás e vai buscar pegar aquele crédito para bater no tributo devido. Ou seja, você só vai pagar o tributo sobre o valor agregado até chegar ao consumidor final. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma não cumulatividade e que não haja a cobrança de tributo sobre tributo ou tributo sobre uma base que já foi tributada. Tá, você falou da alíquota de 28. Se a gente for comparar com o mundo, o Brasil ele se encontra na maior carga tributária? Provavelmente vai ser um dos países com a maior carga tributária. Porque o Canadá é 7. Exato. Aí, então, se a gente vários outros países, né, que você tem uma carga tributária menor. Mas a ideia, na verdade, de fazer a justiça tributária que eles falam, é você alargar a base, ou seja, eu ter mais fatos geradores, efetivamente, para depois, aí eu não sei se isso vai acontecer no Brasil, diminuir a alíquota. Bem, eu acredito que seja uma ilusão, num primeiro momento, pensar em reduzir uma alíquota, reduzir uma carga tributária. Se a gente for analisar o cenário econômico do nosso país, hoje é o que mais se fala. Deficitário, temos um déficit fiscal, ou seja, nós gastamos mais do que arrecadamos, por mais que a arrecadação, de tempos em tempos, esteja batendo recorde. Então, como um país vai mudar um sistema tributário e reduzir a carga tributária? Então, a médio prazo, Fábio, eu também não acredito nisso, até porque teremos um período de transição para isso acontecer. Sim. Não vai ser 2026 e acabou-se, não. Calma. O Brasil está testando, começou a testar com grandes empresas esse ano já, algumas metodologias. 2026 começa para valer devagarzinho. Mas daqui para lá... Para IBS, para CBS, né? E a IBS a gente vai ter um tempo maior. Um tempo maior. Mas a grande questão é, o Brasil vai sentir quanto ele vai arrecadar. Se ele, com essa nova metodologia, estiver arrecadando menos do que o que arrecada até hoje, tenho certeza que a alíquota vai aumentar. A alíquota do IPI pode surgir, sair de zero e aumentar. Não vamos fazer esse medo, né, Fábio? Na verdade, o IPI vai sumir, mas eu vou fazer outro medo. Na própria emenda complementar, na próprio projeto, né, de lei, ele já estabelece lá que para os municípios e alguns estados poder gerar um determinado tributo, que é uma contribuição social, né? É bom você falar disso aqui também. Vai ter uma contribuição. Hoje em dia a gente tem a contribuição de iluminação pública, que está lá na conta da energia, né? Antes era uma taxa que a gente foi para a briga. Que taxa é essa? Como é que a gente pode mensurar uma taxa através da iluminação pública? E aí, de fato, isso foi derrubado.
e acabou sendo substituído por uma contribuição de iluminação pública, que é a única contribuição de competência dos municípios. Só que foi criada uma outra contribuição para a questão de segurança, de logradores públicos e etc. Então os municípios vão poder sim criar uma outra contribuição, talvez aí para compensar possível perda de arrecadação na hora ali da negociação no Congresso Nacional. Como é essa questão por dentro e por fora? É melhor, não é melhor? Como é que se faz isso? Como é que se Eu costumo dizer que vai depender de caso a caso, porque no Brasil a gente tem exceção para tudo e com essa reforma também não foi diferente. Logicamente a gente vai falar de uma maneira geral, mas já deixando a dica aqui, que a depender da sua atividade você vai ter uma redução da sua alíquota. Mas o que Fábio me perguntou foi bem pertinente, porque é uma mudança de cultura das empresas. O cálculo do tributo sempre foi por dentro, né? Estava inserido, né? Inserido, e muitas vezes ele incide tributo em cima de tributo. Tanto é que foram muitas judicializações em relação a isso. Teve a tese do século, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Hoje tem a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas e o ICMS que incide dentro dele mesmo, né? Então, olha a complexidade, até para, numa contabilidade de custo, vocês saber exatamente qual o valor do tributo que está incidindo. Qual é o custo líquido? O que eu vejo, efetivamente, são alguns empresários colocando uma margem com um percentualzinho maior, até para, vamos dizer assim, segurar um pouco das perdas que se tem, ou do cálculo que, para eles, é impossível fazer exatamente da incidência do tributo naquele negócio. Logicamente, quando se tem um Fábio Lira na equipe, né, consegue-se chegar exatamente. Você já tem, assim, na sua experiência desses trabalhos que você vem realizando em grandes empresas, você já sabe mais ou menos que tal setor vai ter afetado para mais ou para menos? Tipo a indústria, na sua visão. Você acha que a indústria vai ser beneficiada ou que a indústria não vai ser beneficiada? Na minha visão, a indústria, de uma maneira geral, vai ser beneficiada. Temos a retirada do IPI. A retirada do IPI, o setor industrial tem muitos benefícios também, mas alguns, devido a alguns produtos que tiveram uma redução da alíquota, eles podem... da essencialidade, né? A indústria sofria bastante com isso, que agora não temos isso, né? O que aconteceu lá atrás, na cadeia, se gerou crédito, eu vou poder utilizar. Isso. Só que não saiu a lei ainda do imposto seletivo. Então a gente só vai ter uma certeza para a indústria quando sair a lei do imposto seletivo, que logicamente vão ser para aqueles produtos que fazem mal à saúde, que fazem mal ao meio ambiente, mas existe uma discussão muito grande ainda sobre isso, né? O açúcar. E aí, Fábio? O açúcar. Ele está em muitos produtos. Como é que vai ser essa mensuração? Ele faz mal à saúde? É isso. Efetivamente. Quanto é o que eu tenho de açúcar? Ninguém sabe, né? Então ninguém sabe em termos... Hoje já saiu uns anexos na Lei Complementar 214, ela já saiu alguns anexos lá, mas é cabeça de NCM, então você não tem o tratamento dos demais produtos, é mais uma orientação em cima disso. Mas eu acho que vai dar muito pano para manga, principalmente judicializar em relação... E aí, certo, mas é aquela velha história, né? É chocolate ou é biscoito? Né? Pela essência do produto que está sendo colocada lá, que faz parte da formação daquele produto. Mas assim, quando você falou em imposto seletivo, eu achei muito subjetivo o que trouxe na legislação. O que é que faz mal à saúde? Tanta coisa faz mal à saúde. E essa saúde, né, não é só a saúde física, a saúde mental também, porque entrou no conceito, né, de saúde a questão da saúde mental. Como é que, por exemplo, essas bets de jogos e tal, são jogos, então aquilo ali já é comprovado que prejudica a saúde mental do indivíduo. Então, com certeza também vai pagar imposto seletivo essas bets. Existe uma discussão, deveria. Existe uma discussão, por isso que quando você me pergunta, Felipe, a indústria vai ser impactada para positivo, negativamente, eu falo que, em tese, positivamente, mas a depender da legislação do imposto seletivo pode impactar negativamente em algumas delas. Em alguns segmentos. Mas assim, o que a gente está percebendo na movimentação do governo é recuperar a indústria brasileira. Então a gente perdeu a indústria brasileira ao longo do tempo, ficamos muito mais naquela ponta desse serviço. O Brasil diminuiu a sua industrialização, certo? Então assim, a gente percebe os movimentos que estão sendo feitos hoje para favorecer a indústria, porque é onde está o valor agregado, é de lá que sai o valor agregado. Vender laranja, vender produto de manufatura não tem muito valor agregado para o Brasil. E aí, se você investe na indústria, você vai ter mais valor agregado. O nível das suas importações, elas vão subir.
E até a carga da indústria, quando a gente pensa no PIS, COFINS monofásico, quando a gente pensa no ICMS ST, que ela recolher para toda a cadeia, né? Em tese, isso vai acabar. Então, a indústria vai ter uma mensuração melhor e efetivamente passando esses custos. E esses modelos tributários que eram muito utilizados pelo fisco para antecipar imposto, como a substituição tributária, vai ficar ou vai acabar? Pela reforma e a neutralidade e o princípio da não cumulatividade, isso foi uma grande discussão entre os tributaristas, porque não tem expressamente dizendo que isso vai acabar, mas pela lógica, isso, débito crédito, vai acabar. E aí, entrando até na questão que você está dizendo, Felipe, e agora? Era por dentro, por fora, e o comércio e o serviço, acaba, né? Então. Default também acaba. E aí o default também acaba, que a gente vai ter o princípio do destino. Então, bom, fala aí dessa questão do princípio do destino. Tá, o princípio do destino é que o tributo vai ficar onde efetivamente a gente vai ser consome. Então você quer dizer que em estados como a Paraíba, estados do Nordeste normalmente são estados consumidores, mais do que estados produtores como o Sul e Sudeste, vão aumentar a sua arrecadação. Vai aumentar a arrecadação, vai ter um fundo de compensação também, porque nesse período de transição o Brasil vai sentir como é que efetivamente Mas a preocupação divisão desse fundo seria mais para o Sul e Sudeste, estados produtores, né? Isso, só que não só isso. Pelo fato de que alguns estados irão perder devido à diminuição e extinção futura dos benefícios fiscais algumas indústrias. Então a gente tem que pensar como Paraíba. Então quer dizer que não vai ter mais FAIM, quer dizer que não vai ter mais o TARI, com o tempo vai acabar. Ou seja, a ideia, na verdade, é que acabe com o tempo para que você não tenha mais guerras fiscais. E, em tese, se nesse tempo todo os estados consumidores vão arrecadar mais, eles vão se desenvolver mais, em tese. E isso vai depender, sabe de quê? Vamos falar aqui de João Pessoa, Paraíba, Polo Turístico Cabo Branco. A gente tá... o destrave do Polo Turístico foi você, não foi que um dos responsáveis pela destravar o Polo Turístico? Eu tive à frente da comissão, porque eu era da PBTU à época, toda a área era da PBTU e a gente teve que estudar e eu entrei na comissão, efetivamente, com alguns procuradores, tudo, para destravar. Seria um papo aqui para... Seria só sobre isso. Mais um bloco, mas de fato eu tenho muito orgulho disso, enquanto no público a gente não pode dizer, eu fiz isso pelo meu estado, mas hoje eu saí, eu falo com muita naturalidade, eu tenho como felicidade ter participado, né, e contribuído para o destravamento do polo. E aí, voltando para o tributário, destino, princípio do destino. Então a gente tem um projeto na capital pessoense que está atraindo resorts, que vai atrair fora os resorts vários outros entretenimentos, vai atrair, a construção civil está latente, está pujante, muitas pessoas vão morar aqui. Então, Fábio, vai ter muito consumo aqui em João Pessoa, só que em outros estados da Paraíba. Aí a pergunta fica, o que é que pode ter para iniciativa privada e o que pode ter para iniciativa pública? O público vai ter que começar a estudar o que a região dele comporta, o que ele pode desenvolver lá. E as empresas privadas vão ter que desenvolver projetos para vender para o público, para dizer aqui a gente pode desenvolver, como por exemplo em Souza, desenvolver ainda mais o turismo lá do Parque dos Dinossauros, daquele vale que é lindo. A gente tem que pensar tudo isso. Ou seja, em tese nós vamos ter um aumento da arrecadação, e aí indo para a área pública, né, e na iniciativa privada também, porque são pontos de investimento tanto do público quanto do privado, o público para dar condição de efetivamente o privado se estabelecer, né? E aí fica a dica aqui, né? Então, ou seja, a gente percebe uma condição melhor para os estados nordestinos dentro dessa avaliação primária, pelo menos nos primeiros momentos, né, até que se haja um equilíbrio. Mas o Nordeste, os estados do Nordeste, a região Nordeste, não pode dormir. Não pode dormir, porque benefício fiscal, os benefícios fiscais sobre os tributos do consumo, principalmente do ICMS, irão acabar em 2033. A partir daí, Fábio, a gente tem que dizer para a nossa Paraíba, cuidado. Não fiquem só pensando que é porque a gente consome muito, a gente compra muito no mercado virtual e a maioria dos consumidores estão aqui e o dinheiro vai vir para cá, mas a gente vai perder uma arrecadação porque muitas empresas talvez deixem a nossa Paraíba por causa de uma questão de infraestrutura, uma questão de que está em outros centros, podem levar ela a ter um desenvolvimento econômico mais salutar. Se bem que se a gente olhar os números da Paraíba dentro dos estados do Nordeste, proporcionalmente,
São excelentes números e a capacidade de investimento da Paraíba é excelente, né? E você sabe que qualquer investidor ele olha isso. Mas temos porque que melhorar... o nosso estado é grande, né? Então, toda vez o cara tem que olhar aqui para saber se... Temos que melhorar o nosso escoamento também, né? Sim, temos. A gente não fala só das rodovias internas aqui, mas a gente tem que melhorar o nosso porto, a gente ter... enfim, você conhece, Brasil, Claro. O Brasil a gente... Nós temos que desenvolver muito ainda, então nós temos que aproveitar esse momento, não podemos dormir. Exato. Né? Agora, Felipe, deixa eu te falar mais alguma coisa. Quer dizer, é muita coisa para falar, mas eu vou puxar esse ponto, porque essa reforma tributária não só foi dos impostos sobre o consumo, não. Então, só para a gente entender, o IPTU também Teve uma mudança significativa. Teve efeito no IPTU, não foi? E teve efeito também no IPVA. Eita, aí você falou de Areia Vermelha, você falou aqui de João Pessoa, de que tem jet ski, barco, etc. Mas o IPTU, o detalhe é legislativo, que a gente pensa que não vai impactar a gente, mas de uma maneira geral, tinha que se passar o aumento, o determinado aumento pela Câmara dos Vereadores. Mas com a modificação e a modificação da legislação municipal, o prefeito, por decreto, pode aumentar o valor do IPTU que você pode vir a pagar no futuro. Logicamente, eu vou falar das questões da Câmara dos Vereadores. Sem precisar da Câmara dos Vereadores, lógico que não vou entrar em detalhes aqui, mas a principal mudança e efeito é esse. E quando a gente vai falar do IPVA, que é um tributo estadual, que a gente sofre quando pagamos nos nossos carros. Avião agora vai ser tributado, lancha vai ser tributado, como é que é? Pronto, avião, lancha. Só que aí O jet ski? Jet ski. Porque, Fábio, aí tem uma questão de justiça social. O cara que tem uma moto, uma motocicleta, ele paga IPVA. E muitas vezes a motocicleta dele é para trabalho. Exato. E aí você que tem um jet ski, não paga IPVA, vai ter que pagar. Né? Vai ter que pagar na sua lancha. Vai pagar. Isso ainda vai ser regulamentado, mas já houve uma modificação na Constituição. Já houve uma modificação, a lei já trouxe. Avião sim, mas parece que o avião da parte agrícola não tem, paga. Aí eu vi umas exceções que eu fiquei meio assim, peraí. Aí não tem aquele que o pessoal utiliza aqui, como é que é o nome? Aqueles... aí você está falando triciclo, né? Não é? Só que aquilo ali eu vi que entrou como produto agrícola, né? Na verdade, a classificação do NCM dele é como se fosse um trator. Um trator. Então, se é trator, aí está isento. São discussões que nós teremos e vocês têm que buscar os bons advogados e contadores para trazer essas soluções. Mas são dúvidas. Uma nova legislação irá trazer muitas dúvidas e a gente vai judicializar muita coisa. Tá muito bom o nosso papo, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Mas eu vou deixar, antes de você finalizar e se despedir do nosso telespectador, porque fiquem tranquilos, eu sei, se aqui tivesse auditório seria mas nós vamos voltar com mais um programa exclusivamente sobre reforma tributária, gente, porque tem muita coisa, tem split payment, tem o que é que afetou na construção civil, nos aluguéis, tem muita coisa mesmo. E esse cara aqui é especialista. E eu não vou dar folga para ele, não. A gente vai apertar ele aqui ao máximo, tá? Mas a gente percebe que as modificações foram muitas. Isso vai mexer na cultura empresarial, tá? Principalmente o split payment, que a gente vai falar em uma outra oportunidade. Mas, Felipe, quando essa reforma foi criada com base em princípios. O princípio da neutralidade, que aí eu achei massa, porque não vai ter cargas diferenciadas. Então, hoje a gente conversa com o produto hoje para saber qual é o tributo dele, que incide sobre ele, qual é a alíquota que incide sobre ele. Com essa reforma, essa burocracia toda vai acabar. Serão tributados especificamente. Claro que existem os regimes, né? Uma redução de até 30%, uma redução de 50%, redução de 60%, 70%, por aí vai. Então, a gente viu que isso vai ser melhor, porque hoje gera muitas multas por questão de... É muito difícil controlar essa quantidade, principalmente quem tem um mix elevado, como supermercado. Então, sempre vai dar margem para erro e aí vai pagar multa, juros e tal. Isso, em tese, vai acabar, vai ficar melhor o custo de controle dessa parte fiscal. Mas o que eu queria falar com você é o seguinte: e essa questão do princípio da simplicidade? Eu pergunto a você entende que isso foi respeitado na Constituição? Realmente vai ficar mais simples, menos burocrático o nosso sistema tributário, que eu entendo pelo que você falou, nós vamos ter 2 sistemas tributários concomitantes. Isso. Nós vamos ter o atual, não é isso? E com uma reforma tributária. E vamos andar até 2033. Isso, eu penso assim, que quem viver verá.
Na verdade, teremos uma simplificação futura, mas neste momento não será nada simples. Adequação de softwares, sistemas nas empresas, 2 sistemas tributários concomitantes, então vocês vão conviver com o ICMS, o ISS e um IBS que vai substituindo até chegar em 2033. A gente vai ter uma primeira mudança que é sumir o PIS e COFINS e 27 já começar literalmente a CBS, que vai começar devagarzinho em 26, mas eu fico com pena aqui de não conseguir neste primeiro momento, e logicamente que eu virei novamente, a gente nem falou do comércio, a gente nem falou sobre preço líquido, a gente não falou no impacto do fluxo de caixa, a gente não falou do impacto para o Simples Nacional, que foi vendido pelo governo, por todos que estavam no projeto da reforma tributária, que não ia ter impacto. Mentira! E aqui a gente vai conversar sobre isso. Tem muita coisa para falar, eu agradeço a oportunidade e acho que essa temática é a temática do ano. Em 2026, quem não se preparar, na verdade, a partir de agora, para já fazer a cama ali em 2026, vai ter problemas. Porque, Fábio, eu digo que vão ter os donos de empresa e os empreendedores e empresários. Os donos de empresa vão quebrar. Os empreendedores e empresários que começarem a se organizar de agora vão seguir em frente e vão viver para ver a simplificação depois de 2033. Beleza, Felipe, obrigado. Você já se comprometeu, tá, galera? Ele comprometeu voltar aqui. Eu não sei nem se o próximo programa vai ser suficiente, porque se a gente for falar aqui só de um segmento que é a construção civil, a gente vai passar muito tempo, porque vai falar sobre RET, vai falar qual a diferença no aluguel, na transição, como é que vai ser o processo de pagamento do tributo, vai falar da não cumulatividade por subtração. É muita coisa para se falar, tá, gente? Mas tenho certeza que vocês ficaram ligados, aprenderam muito hoje com esse cara que é fenomenal, Felipe Crisanto, e com certeza vai voltar aqui e a gente vai explorar mais ainda o conhecimento dele. Agora, Felipe, para encerrar, qual o conselho que você dá ao empresário que está aí nos assistindo sobre a reforma tributária? Procurem entender e saber mais sobre a reforma. Eu estou vendo ainda hoje muitos empresários achando que essa é mais uma lei, né, uma mudança que não vai pegar. Gente, já pegou, a Constituição já mudou, a lei já existe, outras estão por vir e se você dormir no ponto, pode quebrar o teu negócio, porque o impacto vai ser gigante no fluxo de caixa. Então busca informação, corre atrás de profissionais sérios, fala com tua equipe e segue, porque até a tecnologia vai ser um diferencial, que já é hoje, mas ela vai ser um dos principais, talvez, diferenciais no teu negócio, independente da atividade.